Na lista de países que mais gastam dinheiro com defesa, os Estados Unidos estão no topo, sem surpresa. Mas é quando você combina os orçamentos dos próximos 9 países que o poder impressionante dos Estados Unidos realmente começa a entrar em vista. Mesmo se você somar todos os gastos com defesa dos outros 9 países, ainda será menor do que o dos Estados Unidos por si só. Com um orçamento anual de mais de 900 bilhões de dólares, mais de 2 milhões de membros do serviço e mais de 700 bases espalhadas pelo mundo, os Estados Unidos são um urso que definitivamente não deve ser provocado. Investir altas somas em defesa é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos são a única superpotência do mundo hoje, atualmente inigualável e incontestável em sua supremacia, especialmente quando se trata de poderio militar. Mas e se outro país como a Rússia ou a China ou até mesmo uma consolidação desses outros 9 de alguma forma, por algum motivo, decidisse tentar enfrentar os Estados Unidos? Bem, aqui estão algumas razões pelas quais provavelmente seria o último erro que eles cometeriam. Razão número 1. Você sabe que os Estados Unidos têm uma grande força terrestre, mas não é apenas grande, é incrivelmente enorme. Em números, as Forças Armadas dos Estados Unidos incluem pouco mais de 2 milhões de militares e pouco menos de 800 mil civis, fazendo com que o exército de 2 milhões e 800 mil membros seja ligeiramente maior que toda a população de Chicago. Compare isso com as Forças Armadas do Reino Unido, que tem pouco menos de 152.400 militares no total. Não é só o tamanho das Forças Armadas, mas a rapidez da mobilização. O Corpo de Fuzileiros Navais da Holanda se orgulha de poder implantar tropas em qualquer lugar do mundo dentro de 48 horas. Mas o conjunto do Exército e da Força Aérea dos Estados Unidos tem força de resposta imediata, eles podem ter tropas implantadas em qualquer lugar do mundo em apenas 18 horas. Ademais, as forças terrestres dos Estados Unidos possuem a melhor tecnologia disponível. Vamos começar com o agora icônico tanque de batalha principal M1 Abrams. Em serviço desde a década de 80, o M1 Abrams passou por várias atualizações para garantir que continue sendo um dos tanques mais formidáveis do mundo. E é exatamente isso que esse tanque é. A frota atual conta com cerca de 2.500, com milhares a mais em armazenamento. Em contraste, a China fabricou apenas cerca de 1.200 do seu melhor tanque, o Tipo 99, nas últimas décadas. Não existe uma única lista dos melhores tanques do mundo que não mencione essa maravilha blindada. E uma das últimas versões deste tanque, a variante Safmon 3, sem dúvida merece um lugar bem no topo. Este tanque é alimentado por um motor a gás Honeywell Advanced Gas Turbine 1500 que oferece 1.500 cavalos de potência e possui um canhão de alma lisa M256 de 120 que permite disparar munições avançadas com precisão incomparável. O código de endereçamento postal V3 também apresenta um design modular que permite atualizações e modificações fáceis, garantindo que ele permaneça na vanguarda da tecnologia nos próximos anos. Mas crucialmente, o M1 Abrams não é apenas conversa. Este incrível tanque tem um histórico de sucesso em batalha, ao contrário do chinês Tipo 99. Basta observar as guerras do Golfo no Iraque e Kuwait. A Guerra do Golfo Pérsico foi quando o MAM Abrams foi testado pela primeira vez em combate, e ainda assim, nenhum tanque foi abatido pelas forças inimigas. Fale sobre uma grande entrada. O MAM Abrams foi usado no Afeganistão, na Arábia Saudita, durante a Guerra Civil Iemenita e na Ucrânia, na invasão russa. Também foi modificado e exportado para a Austrália, Egito, Iraque, Kuwait, Polônia e Arábia Saudita, consolidando sua reputação como um dos tanques mais confiáveis e eficazes do mundo. O M109 Paladin é outro potente veículo que reforça a dominância das forças terrestres dos Estados Unidos. Agora, este veículo pode parecer um tanque à primeira vista, mas na verdade é um obus autopropulsado projetado para suporte de artilharia de longo alcance. A parte autopropulsada vem de uma tripulação de 4 homens dentro do veículo que escolhe os alvos e dispara o obus sem a necessidade de equipamento externo.
O M109 Paladin consegue responder rapidamente às mudanças no campo de batalha, fornecendo suporte de fogo rápido e preciso às tropas terrestres. Devido à rapidez com que seu sistema semi-automático dispara e à pura mobilidade do veículo, uma vez iniciado o assalto, dificilmente pode ser parado. O M109 estreou em combate no Vietnã. Desde então, ele tem sido usado por vários exércitos em múltiplos conflitos de alto risco, como a Guerra do Yom Kippur, na Península do Sinai e nas colinas de Golã, a Guerra do Golfo Pérsico no Iraque, Kuwait e áreas nas fronteiras da Arábia Saudita, e a Guerra do Iraque no, você nunca adivinharia, Iraque. Em todos esses conflitos, os Estados Unidos puderam entender melhor e aprimorar o design do veículo, experiência que outros países, como os chineses, não têm com seus próprios veículos. Aguarde, se acredita que nos Estados Unidos, os veículos das forças terrestres são incríveis, mas o poder de fogo dos Estados Unidos é ainda mais impressionante. Tropas manejam diretamente. Afinal, frequentemente são eles que precisam confrontar o inimigo de perto. Um pilar principal é a metralhadora M240. Esta formidável metralhadora média, alimentada por cinta, operada a gás, pode ser montada em aeronaves e embarcações também, capaz de disparar até 950 tiros por minuto. Fazendo as contas, isso é quase 16 tiros por segundo. Compare isso com a Pulemiot Kalashnikova Modernizirovani russa, que é capaz de disparar apenas até 800 tiros por minuto, ou pouco mais de 13 tiros por segundo. Portanto, é fácil ver como ele pode ser eficaz contra pessoal e veículos leves, tornando-o uma escolha versátil para eliminar qualquer inimigo. Foram primeiramente usados na invasão de Granada pelos Estados Unidos, também conhecida como Operação Urgent Fury, e a invasão do Panamá, ou Operação Just Cause. Se você busca algo similar em poder de fogo, mas mais fácil para um soldado carregar, considere a M249 Squad Automatic Weapon, a USAW. Embora inicialmente projetada na Bélgica, os Estados Unidos acabaram fabricando sua própria versão desta poderosa metralhadora leve. Com esta arma, você poderia alcançar um alcance de até 3.600 metros. Você poderia obter uma taxa de disparo alta, cerca de 800 tiros por minuto. Dada a confiabilidade desta arma, não deve ser surpreendente que ela tenha sido usada em todo o mundo, incluindo Bósnia, Somália e Ucrânia. E enquanto as metralhadoras frequentemente ganham os holofotes, esse recurso explosivo é uma parte indispensável do kit de qualquer soldado, a granada de fragmentação M67. A M67 é uma das armas mais mortais das forças terrestres dos Estados Unidos. Essa granada tem um objetivo: causar o máximo de dano. A M67 tem um raio letal de cerca de 16 pés, mas pode causar baixas a até 50 pés de distância, enquanto dispersa fragmentos a até 750 pés. Então, ao puxar o pino e liberar a alavanca de segurança, é bom encontrar um abrigo rápido. A confiabilidade desta granada é comprovada pelo seu longo tempo em serviço, pois foi introduzida pela primeira vez na década de 60. Apesar do grande estrago que suas forças terrestres podem causar ser razão suficiente para evitar um conflito com os Estados Unidos, isso é só o começo. Este é só o primeiro motivo para não mexer com os Estados Unidos, e os próximos 9 são ainda mais impactantes. O motivo número 2 nos leva aos céus, onde a força aérea mais forte do mundo nos aguarda. A mais forte em números, capacidade e tecnologia. Claro, os números são a parte mais impressionante inicialmente, pois eles dão uma rápida visão de quão dominante os Estados Unidos são nos céus. Se observar o ranking anual do Global Firepower, que usa uma abordagem numérica para classificar os militares globais, notará primeiros lugares em todas as categorias da Força Aérea. Número 1 em força total de frota aérea, com mais de 13.000 aeronaves, incluindo mais de 1.800 jatos, cerca de 900 aeronaves de ataque, mais de 600 aeronaves tanque aéreas e um impressionante total de 5.700 helicópteros. Não só isso, as 13.000 aeronaves são mais de 3 vezes maiores que o país em segundo lugar, a Rússia, com apenas cerca de 4.200 aeronaves. Assim como as forças terrestres, a tecnologia da Força Aérea dos Estados Unidos é admirável. Um exemplo é a frota de aeronaves stealth dos Estados Unidos, como o Lockheed Martin F-22 Raptor.
O primeiro F-22 Raptor voou em 7 de setembro de 1997 em Marietta, Georgia, após 6 anos de desenvolvimento. Esse tipo de aeronave é algo que outros países como a Rússia só poderiam sonhar. A Rússia respondeu ao F-22 com o Su-57, apresentado 21 anos depois, em 2018, mas o avião teve pouca experiência em combate, como na recente guerra na Ucrânia. Existem dúvidas atualmente sobre a comparabilidade da aeronave com o F-22, que, por contraste, esta maravilha tecnológica é renomada por sua avançada tecnologia de furtividade, capacidade de supercruzeiro, manobrabilidade incomparável e aviônicos integrados, ganhando o título de caça aéreo mais dominante do mundo. O F-22 é projetado não apenas para derrotar ameaças atuais, mas também para combater ameaças emergentes bem no futuro. Em outras palavras, você não vai querer mexer com este caça agora ou nunca. O mesmo se aplica à próxima joia nos Estados Unidos. Na coroa da Força Aérea dos Estados Unidos, o Lockheed Martin F-35 Lightning II. Este caça é o mais letal, resistente e conectado do mundo, todas características que deveriam fazer você querer evitar cruzar o caminho dele a todo custo. E isso vale tanto para o ar quanto para o solo, já que o F-35 foi projetado para se destacar tanto no combate aéreo quanto no terrestre, com suas avançadas capacidades de furtividade, sensores integrados e consciência situacional incomparável. Esta aeronave é nada menos que um divisor de águas para os Estados Unidos, sem mencionar todos os adversários que ousam desafiá-lo. Até agora, o F-35 tem cumprido o trabalho para múltiplos ramos militares dos Estados Unidos em vários campos de batalha acirrados. Usado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos contra alvos talibã no Afeganistão. A Força Aérea dos Estados Unidos ataca alvos do Estado Islâmico no norte do Iraque. A Marinha no Indo-Pacífico. Basicamente, tem sido amplamente utilizado e provou sua eficácia várias vezes. Outra aeronave que envia a mesma mensagem é o B-2 Espírito. Este bombardeiro estratégico pesado, também denominado bombardeiro stealth, tem tecnologia stealth de baixa visibilidade que o permite adentrar até as mais densas e sofisticadas defesas antiaéreas. Mesmo visível, este bombardeiro é extremamente complicado de rastrear quanto mais abater. Isso o habilita a executar sua missão continuamente, ameaçando os alvos mais valiosos e fortificados do inimigo. A estreia em combate do B-2 ocorreu em 1999 na Sérvia, anteriormente Iugoslávia, onde foi responsável por destruir até 33% de todos os alvos nas primeiras 8 semanas da Operação Força Aliada. Este bombardeiro foi usado nas operações Liberdade Duradoura no Afeganistão, Liberdade do Iraque e Amanhecer da Odisseia na Líbia. Incrivelmente, esta aeronave às vezes fazia voos de 30 horas do Missouri até seu alvo e voltava sem sequer um arranhão. Como mostraram essas operações, o bombardeiro B-2 pode ir a praticamente qualquer lugar, eliminar seus inimigos e desaparecer antes de uma possível reação. Apesar do que o nome sugere, o bombardeiro stealth não se limita apenas a bombardear. Os Estados Unidos frequentemente usam o B-2 para coletar dados necessários, fazendo-o de forma incrível. E como todos nós sabemos, conhecimento é poder, o que torna essa aeronave uma ameaça para todos os adversários dos Estados Unidos, independentemente de como se veja. Com as forças terrestres e aéreas dos Estados Unidos sendo os 2 primeiros motivos para evitar os Estados Unidos, pode-se presumir o terceiro, igualmente ou até mais assustador que os anteriores. Isso mesmo, o puro tamanho e poder da... A próxima peça do quebra-cabeça torna algo muito claro. Vá contra os Estados Unidos e você não estará seguro em lugar nenhum, incluindo o mar. Baseando-se apenas em números, você pode ter uma imagem grande e ameaçadora de quão poderosa é a Marinha dos Estados Unidos. Possui mais de 470 navios navais no total, 11 porta-aviões, que é quase 4 vezes mais do que a China em segundo lugar com 3. Mais de 70 destroyers em comparação com o número 2 novamente a China com 49 e mais de 60 submarinos. Tudo isso, além de uma notável diversidade de navios anfíbios, cruzadores e outros navios de apoio que formam a base da frota da Marinha dos Estados Unidos e o alcance de todos os cantos do globo. Vamos aprender mais analisando detalhadamente os porta-aviões.
Quando se trata de porta-aviões, nenhum país chega sequer perto dos Estados Unidos, tanto que a marinha classificada em segundo lugar, a China, possui apenas 3 desses super porta-aviões. Mas novamente, não se trata apenas de números. Trata-se da pura capacidade e poder que esses porta-aviões trazem para a mesa. Cada um é uma cidade flutuante capaz de transportar e lançar dezenas de aeronaves, incluindo jatos de combate, aviões de reconhecimento e helicópteros. Esses porta-aviões funcionam como base aérea móvel para a Marinha dos Estados Unidos e exerce poder aéreo globalmente. Aqui estão apenas alguns locais onde os porta-aviões da classe Nimitz foram implantados até agora. O Golfo de Sidra, perto da Líbia, durante o exercício de liberdade de navegação, a costa da Coreia do Sul, para fornecer segurança para os Jogos Olímpicos em Seul, o sul do Iraque, durante a Operação Southern Watch, as Filipinas, durante a Operação Fiery Vigil, a Somália, durante a Operação Restore Hope, o Golfo Pérsico, durante a Operação Vigilant Sentinel, a Bósnia e Herzegovina, durante a Operação Decisive Endeavor, o Mar Jônico, durante a Operação Allied Force, a Indonésia, durante a Operação Unified Assistance, e ao largo da costa do Haiti, durante a Operação Unified Response. Quando usados em um cenário de combate, esses porta-aviões são sempre implantados em grupos de ataque de porta-aviões, também conhecidos como Carrier Strike Groups. Geralmente, grupos de batalha contêm um porta-aviões, pelo menos um cruzador, um esquadrão de destroyers com pelo menos 2 destroyers ou fragatas, uma ala aérea de porta-aviões com até 70 aeronaves, e um total de 7.500 pessoal. Os grupos de ataque de porta-aviões são praticamente impenetráveis, então a imagem de um desses grupos avançando em direção ao alvo é suficiente para instilar medo em qualquer adversário em potencial. A Marinha dos Estados Unidos mantém um total de 9 grupos de ataque de porta-aviões, 8 dos quais estão baseados nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, Virgínia e no estado de Washington. Os grupos de ataque de porta-aviões 1, 3 e 9 estão baseados na base naval em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos. Grupos de ataque de porta-aviões 2, 8, 10 e 12 estão sediados na Estação Naval Norfolk, Virgínia, e o Grupo de Ataque de Porta-Aviões 11 na Estação Naval Everett, Washington. O único grupo de ataque de porta-aviões fora dos Estados Unidos é o número 5, localizado na base da frota Yokosuka, Japão. O United States Ship Gerald R. lidera o grupo de ataque de porta-aviões 12. Ford, nova adição aos Estados Unidos, a robusta frota de porta-aviões da Marinha. A partir de 2024, este navio é o maior porta-aviões do mundo e o maior navio de guerra já construído. Este mamute de um navio custou quase 13 bilhões de dólares para construir e quase 5 bilhões de dólares para pesquisar e desenvolver, tornando-o também o navio de guerra mais caro já construído. O maior porta-aviões chinês custou, estimadamente, 7 bilhões de dólares para ser construído. Mas você pode estar se perguntando o que esses bilhões de dólares trouxeram para a Marinha dos Estados Unidos? Simplesmente, o navio de guerra mais tecnologicamente avançado já construído, apresentando inovações de ponta que estabelecem um novo padrão para a engenharia naval. Isso inclui o sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético, que proporciona um meio de lançamento de aeronaves mais eficiente, suave e confiável. Equipamento de detenção avançado, um sistema de última geração projetado para recuperar com segurança uma variedade maior de aeronaves com menos estresse nas estruturas, e automação significativa, reduzindo o tamanho da equipe necessária para a operação e manutenção. Discutindo os navios marítimos dos Estados Unidos das maravilhas tecnológicas que provam que maior é frequentemente melhor, não podemos negligenciar a frota de submarinos nucleares da classe Ohio, também conhecidos como os maiores submarinos já construídos para a Marinha dos Estados Unidos. Esses submarinos fazem dos Estados Unidos, sozinhos, uma ameaça mortal para praticamente qualquer inimigo no mar. Como? Bem, inicialmente eles são extremamente furtivos. Basicamente, quando os inimigos os avistam, já é tarde demais. Independentemente do modelo, os submarinos da classe Ohio são fortemente armados. Falamos de até 20 mísseis Trident II em submarinos balísticos e até 154 mísseis Tomahawk em submarinos de mísseis guiados. Os submarinos da classe Borei da Rússia só podem carregar cerca de 16.
Esses armamentos fornecem à Marinha dos Estados Unidos com tanto um dissuasor nuclear estratégico quanto uma formidável capacidade de ataque convencional. Um movimento errado e esses submarinos podem fazer chover, e nem nos referimos aos grandes mísseis, realmente aterrorizantes. Bem, ainda não, de qualquer forma. Todos os submarinos dos Estados Unidos. A frota do Pacífico está na Base Naval Kitsap, Washington, operada pelos Estados Unidos. O comando de forças da frota está na base de submarinos Kings Bay, Geórgia. Porém, retornando aos mísseis, que são o quarto motivo para não desafiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grande arsenal de mísseis, com os balísticos intercontinentais sendo os mais devastadores. Mísseis balísticos intercontinentais são mísseis com alcance superior a 5.480 km. Contudo, os mísseis dos Estados Unidos possuem um alcance muito maior do que o mínimo necessário. Isso é até 8.700 milhas para ser preciso. É até onde o Minuteman III míssil balístico intercontinental pode viajar. Calcule e verá que o alcance dos Estados Unidos pode atingir praticamente qualquer alvo no planeta. Não acredita em nós? Segue distâncias médias nos Estados Unidos e outros lugares do mundo que estão dentro do alcance do Minuteman III. 4.547 milhas para o Brasil. 4.763 milhas para a França. 5.461 milhas para a Bósnia e Herzegovina. 5.522 milhas para a Rússia, 6.427 milhas para a Coreia do Norte, 6.820 milhas para o Egito, 7.237 milhas para a China, 7.244 milhas para o Irã, 7.367 milhas para a República Centro-Africana e 8.436 milhas para a Índia. Os Estados Unidos têm cerca de 400 desses mísseis capazes implantados em silos de mísseis ao redor da Base Aérea de Malmstrom, em Montana, Base Aérea de Minot, em Dakota do Norte, e Francis E. Base Aérea Warren, Wyoming. Os mísseis Minuteman servem principalmente como um dissuasor nuclear, a perna terrestre do chamado Triângulo Nuclear, cujo objetivo é garantir uma capacidade de resposta crível e formidável no caso de um ataque nuclear. Falando em ataque nuclear, toda a capacidade nuclear dos Estados Unidos é outro motivo pelo qual seria tolo se opor a essa superpotência. Desde 2024, os Estados Unidos possuem cerca de 5.000 armas nucleares, com o míssil balístico intercontinental sendo apenas uma parte deste arsenal temível. A Rússia tem uma quantidade similar, enquanto a China, o país mais próximo, tem aproximadamente 350 bombas nucleares. Mas, ao analisar de perto os tipos de bombas nucleares e como são implantadas, as coisas se tornam realmente interessantes. Parte considerável deste arsenal é formada por armas nucleares aéreas do Grupo de Bombardeiros Pesados da Força Aérea dos Estados Unidos, composto por cerca de 50 B-52 Stratofortresses e 20 B-2 Spirits. Um número significativo dessas bombas está implantado na Europa em 6 bases aéreas em 5 países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a base aérea de Kleine Brugel na Bélgica, a base aérea de Buchel na Alemanha, as bases aéreas de Aviano e Gete na Itália, a base aérea de Vaucluse nos Países Baixos e a base aérea de Incirlik na Turquia. Essa implantação possibilita aos Estados Unidos uma resposta rápida a qualquer região, tornando quase suicida até a ideia de fazer uma ameaça. E dado que a América tem mais de 700 bases ao redor do mundo, comparado com a China, que atualmente só tem uma base permanente e totalmente operacional, os Estados Unidos estão em uma posição única para ter armas em espera em todos os cantos do globo. Apesar das bombas nucleares serem um forte quinto motivo para não irritar o urso, é pouco provável que sejam utilizadas brevemente. É por isso que as bombas não nucleares explosivamente perigosas devem ser examinadas mais de perto. É crucial entender por que essas bombas compõem o motivo número 6 para não mexer com os Estados Unidos. Lembra que dissemos que nenhum inimigo dos Estados Unidos está seguro em terra, ar ou mar? Acontece que eles nem mesmo estão seguros debaixo da terra. Basta pegar o Massive Ordnance Penetrator como exemplo. Essa fera, uma bomba de precisão de 30.000 libras usada pela Força Aérea dos Estados Unidos para destruir alvos profundamente enterrados, como bunkers e túneis subterrâneos.
Embora o Massive Ordnance Penetrator tenha sido desenvolvido com um alvo em mente, armas de destruição em massa. Independente do quão protegidas as armas estejam, o Massive Ordnance Penetrator deve ser capaz de eliminá-las. Esta arma é geralmente a mais citada em discussões sobre possíveis ataques a instalações nucleares subterrâneas na Coreia do Norte e no Irã. Algumas instalações subterrâneas do Irã são estimadas a cerca de 200 pés de profundidade, uma profundidade que o Massive Ordnance Penetrator pode atingir. Por isso, os Estados Unidos estão ampliando a produção dessas bombas, com uma fábrica em Oklahoma produzindo 3 vezes mais delas por mês. Claro, não podemos falar sobre as bombas não nucleares mais poderosas do arsenal dos Estados Unidos sem mencionar a arma apropriadamente chamada de mãe de todas as bombas. Mas essa bomba está longe de ser acolhedora. Aqui estão algumas especificações para esclarecer seu poder destrutivo. A bomba Guided Bomb Unit 43B Massive Ordnance Air Blast Bomb é uma bomba de 21.600 libras projetada para atingir grandes estruturas militares entrincheiradas ou para limpar extensos campos minados. Tem um raio de explosão de até 1 milha e um rendimento de explosão de 11 toneladas de trinitrotolueno. Mesmo sem penetrar no solo, essa bomba pode devastar estruturas como cavernas e cânions, sendo muito eficiente nas guerras do Afeganistão e Iraque. Se você acha os lançamentos de bombas tripuladas selvagens, aguarde para ouvir o que os Estados Unidos podem fazer com veículos não tripulados. Isso nos traz ao 7º motivo para não entrar no lado ruim dos drones dos Estados Unidos. Outra arma que se provou altamente eficiente e conveniente em vários cenários de combate. Inicialmente, os drones, ou veículos aéreos não tripulados, eram predominantemente usados para vigilância. Contudo, após os ataques do 11 de setembro, seu papel expandiu-se drasticamente para incluir ataques a combatentes inimigos. Isso os tornou uma parte crucial da ofensiva dos Estados Unidos na guerra global contra o terrorismo no Afeganistão, Iraque e no resto do Oriente Médio. A partir de 2024, os Estados Unidos operam uma das maiores frotas de drones do mundo, consistindo principalmente de modelos de inteligência, vigilância, reconhecimento e de ataque direto. Todos os principais serviços do país investiram em tecnologia de drones, com o número total de unidades ultrapassando 16 mil. Não vamos examinar todos os modelos nesta figura impressionante. Para este vídeo, 3 designs de drones nos interessam. O Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. 20 e 30 dessas impressionantes unidades foram construídas para a Agência Central de Inteligência, mas a maioria de suas especificações permanece confidencial. O que se sabe, ou pelo menos se especula, é que esses drones são usados principalmente para missões de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento e inteligência de sinais. Inteligência de sinais é uma atividade que envolve a coleta de informações a partir de sinais, como rádio ou radar, para fins de inteligência. Este veículo furtivo a jato de alta velocidade foi usado pela primeira vez no Afeganistão em 2007 e depois na Coreia do Sul em 2009. No departamento de drones de ataque, o MQ-9 Reaper merece uma menção especial. Este veículo aéreo não tripulado tem um alcance incrível de aproximadamente 1.000 milhas náuticas e uma altitude operacional de 25 mil pés, o que permite que ele conduza operações de demora prolongada. O MQ-9 pode ser equipado com vários armamentos, como bombas guiadas a laser e mísseis Hellfire. Mesmo totalmente equipado, este drone pode voar por aproximadamente 23 horas coletando dados e efetuando ataques precisos se necessário. Muitos especialistas veem os drones como o futuro das guerras. Por isso, os Estados Unidos investem fortemente em novas tecnologias de drones. Um dos recentes desenvolvimentos é o drone Boeing MQ-25 Stingray, que possivelmente será operacional em algum ponto de 2026. O MQ-25 é um produto revolucionário. A primeira aeronave não tripulada a reabastecer outra aeronave. A unidade ainda está em teste e desenvolvimento na Estação Aérea Naval Point Mugu, base naval do Condado de Ventura. Se tudo ocorrer como planejado, este drone revolucionário permitirá que caças, bombardeiros e outras aeronaves permaneçam no ar mais tempo, eliminando a necessidade de pousar para reabastecimento.
Embora não se possa negar que os sistemas não tripulados revolucionaram a guerra moderna, nenhuma máquina pode igualar a flexibilidade e a resolução criativa de problemas do nosso próximo motivo. A oitava razão para não mexer com os soldados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem não ter a maior quantidade de mão de obra, soldados ativos ou reservistas. No entanto, suas forças são, sem dúvida, as mais bem treinadas e disciplinadas do mundo. Eles passam por um treinamento intenso para aprimorar suas capacidades físicas, resiliência mental e habilidades decisórias. Isso se aplica especialmente às forças especiais do país, que estão entre as unidades mais elite e especializadas do mundo. Se tivéssemos que destacar apenas uma dessas forças especiais, seria sem dúvida a dos Navy SEALs dos Estados Unidos, representando cerca de 1% de todos os membros ativos da Marinha dos Estados Unidos. Os Navy SEALs são vistos como a força de operações especiais mais elite e perigosa do mundo. Conhecidos por suas habilidades de combate excepcionais, condicionamento físico e resistência mental, eles são treinados para operar em qualquer ambiente, mar, ar e terra, de onde vem o nome Sea, Air and Land. Eles são comumente convocados para executar as tarefas mais desafiadoras e sensíveis. O treinamento Sea, Air and Land, também chamado de treinamento básico de demolição subaquática, é um dos mais rigorosos programas militares do mundo. Ele leva os candidatos aos seus limites, tanto física quanto mentalmente, com cerca de 75% dos candidatos falhando em completar o treinamento. Claro, uma taxa de atrito tão alta também garante que apenas os melhores conseguirão passar. Embora a totalidade deste programa seja conhecida por sua natureza exigente e intensa, não fica mais extenuante do que a chamada Semana do Inferno. Durante este período de 5 dias e meio de treinamento contínuo, os futuros SEALs enfrentam desafios físicos e mentais intensos, incluindo exposição à água fria e trabalho físico projetado para levá-los aos seus limites. Mas uma vez que eles passam pela Semana do Inferno e pela totalidade do treinamento Sea, Air and Land, esses soldados se tornam guerreiros experientes que poucos podem igualar. Guerreiros que você não gostaria de enfrentar em nenhum cenário. Na verdade, é a experiência que distingue os militares dos Estados Unidos da maioria dos outros países que disputam o título de superpotência. O exército dos Estados Unidos não é apenas poderoso no papel. Ele também foi testado em batalha em inúmeros conflitos e operações ao redor do mundo, aprimorando suas capacidades militares e provando sua eficácia vez após vez. Você logo verá como a experiência da América muda completamente o jogo. Isso nos leva ao 9º motivo pelo qual você deve ficar fora do radar dos Estados Unidos. O exército do país sabe exatamente como lidar com quase qualquer ameaça iminente. Os Estados Unidos têm experiência em alguns dos conflitos mais intensos do mundo. Guerras frias, insurgências desafiadoras, probabilidades impossíveis. Da Segunda Guerra Mundial à Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã à Guerra do Golfo e mais recentemente a guerras no Iraque e no Afeganistão, o exército dos Estados Unidos demonstrou sua capacidade de se adaptar, inovar e prevalecer em conflitos diversos e complexos. A prova de que os Estados Unidos procuram fomentar essa mentalidade pode ser vista na criação de centros de treinamento avançados, como o Centro de Treinamento Conjunto de Prontidão e o Centro Nacional de Treinamento. Essa riqueza de experiência não apenas moldou as táticas dos Estados Unidos, estratégias e doutrina militares, mas também cultivou um profundo reservatório de conhecimento e expertise entre seu pessoal. Em 2022, o Bureau de Censos dos Estados Unidos indicou que existem aproximadamente 16,2 milhões de veteranos que podem oferecer insights valiosos para a defesa nacional. Os veteranos e membros em serviço ativo das Forças Armadas dos Estados Unidos carregam consigo essa experiência, garantindo que as lições aprendidas em conflitos passados sejam aplicadas aos desafios futuros. Logo, ao lidar com ameaças conhecidas ou imprevistas, a experiência militar dos Estados Unidos é uma vantagem formidável que nunca deve ser subestimada. Mas você sabe o que mais não deve ser subestimado? Todas as armas, técnicas e táticas que os Estados Unidos nunca tornou público. Vamos encarar. O que sabemos sobre essas capacidades já é um dissuasor suficiente para qualquer um que não tenha um desejo de morte. Agora, imagine o desconhecido, as capacidades que foram desenvolvidas e mantidas em segredo.
O simples pensamento já deveria desencorajar até os adversários mais audaciosos. Apenas em 2025, o orçamento prevê 143,2 bilhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento, testes e avaliações. Então, é por isso as armas classificadas do Exército dos Estados Unidos poderiam irromper a qualquer momento representam nossa 10ª e última razão para não mexer com os Estados Unidos. O clássico e insubstituível medo do desconhecido. Então, o que você diz? Você está surpreso com as habilidades e capacidades que os Estados Unidos têm e, mais importante, você acha que são suficientes para dissuadir os inimigos dos Estados Unidos de cometer o erro fatal de mexer com essa superpotência? Se sim, compartilhe qual das 10 razões você achou mais convincente nos comentários abaixo. Claro, fique à vontade para adicionar suas razões de por que interferir com os Estados Unidos é um grande erro. Enquanto estamos no assunto, se você se interessa por vídeos como este, sinta-se à vontade para conferir por que o exército dos Estados Unidos tem tantas bases ao redor do mundo, ou um de nossos outros vídeos sobre por que o plano de defesa dos Estados Unidos é praticamente imbatível. Obrigado por assistir, cuide-se.